Pai do Senhor, praticamente uma trovoada por obséquio, ministro. Pode baixar mais, está muito alto ainda. Metade disso aí, agora tá bom. Pai do Senhor, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo de número 23, verso de número 1, por obséquio. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, por favor. Verso de número 1. Glória a Deus. A epígrafe do texto é: Jesus censura os escribas e fariseus. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém? Quem está sem Bíblia, acompanha aqui, tá? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nessa noite dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A censura de Jesus Cristo aos escribas e fariseus é também uma censura para mim e para você. Nós devemos sempre nos lembrar de quem somos, de onde estamos e para onde nós queremos ir, sempre. Nós precisamos observar as Escrituras e viver uma vida baseada nelas. Nós precisamos observar a palavra de Deus e Jesus Cristo, Ele traz esse texto para nós. Ele disse que na cadeira que uma vez foi de Moisés, agora estão lá escribas e fariseus, ou seja, religiosos de toda a estirpe, mestres, doutores, pessoas que têm por objetivo na obra serem chamados da maneira que eles gostam, vamos colocar assim, né? É mais ou menos aquela conversa que eu falei para vocês algum tempo atrás sobre o apostolado, né? Talvez você tenha um ministério apostólico, porém, ninguém precisa ficar chamando você de apóstolo. Mas é só minha opinião, né? Isso é óbvio, não está na Bíblia isso é só minha opinião, só estou fazendo um comentário. Mas tem muitas pessoas que não têm o ministério apostólico, mas gostam de ser chamados de apóstolos, não é? Que tem prazer naquilo. Tem prazer em ser chamado de doutor, por exemplo. Esses dias eu conversei com uma pessoa.
E eu disse para ele assim, eu sei que você não tem doutorado, porque quem é doutor tem doutorado, quem não tem doutorado não é doutor, mas todo mundo que se forma coloca DR na frente do seu nome, sim ou não? Mas ele é doutor? Não. Por quê? Porque eu não tenho doutorado. Mas as pessoas gostam de serem tratadas de uma maneira formal, vamos colocar assim, né? Respeitosa, e muitas vezes, eu estou dando só um exemplo, de ter um título que na verdade não tem. E a gente está falando de uma coisa do mundo, quanto mais a gente falar de uma coisa de Deus. Então, quando a gente começa a tratar sobre a igreja de Jesus Cristo, o povo de Jesus Cristo, o povo que espera, que anseia um dia ir morar no céu, e eu acredito que cada um de nós que está aqui, de maneira física, e os irmãos que estão aqui na igreja virtual, todos nós desejamos, e por isso nós estamos na igreja, nós buscamos ser de Jesus para que possamos ser a igreja, porque a igreja, eu já falei para vocês que não é isso aqui, igreja não é isso aqui, igreja é isso aqui, nós somos a igreja, não é? A gente podia estar reunido na praça, a gente podia estar reunido num campo de futebol, a gente podia estar reunido em qualquer lugar. Se estivéssemos em 2 ou 3 e ali estivéssemos falando de Jesus Cristo, ali nós seríamos uma igreja. Então, tudo que passa disso é religiosidade. E as religiões, elas estão se especializando em criar mestres. Não é? Mestres para que eles sejam seguidos. Quando a gente faz parte de um corpo, eu vou citar aqui como exemplo a Polícia Militar, por exemplo. A gente faz parte do corpo da Polícia Militar. Você ingressa na Polícia Militar e você faz o concurso, você passa no teste de aptidão física, que é o TAF, você se qualifica nas provas, você vai bem nas provas de tiro e você acaba se tornando um policial soldado. E depois, à medida em que você vai crescendo, você se torna um soldado de primeira classe e já é uma coisa muito legal. Mas, cara, qualquer cabo manda em você. Qualquer pessoa que tenha sido promovida a cabo, e ele pode não ser tão competente quanto você. Ele pode não ser tão inteligente quanto a você. Ele pode não ter uma aptidão física boa como a que você tem, porém ele é teu superior e você é obrigado a obedecer. Não é? Eu me lembro quando eu estava no exército, por exemplo, e o Len foi promovido a cabo, ele vai me matar de eu falar isso, mas enfim, né? E o Len era o cara mais caxias que tinha no quartel, mais puxa-saco era o Len. E quando precisava escolher um cabo, quem foi promovido? O Len. Mas não é porque ele era o melhor soldado, é porque ele era o mais puxa-saco. Competentíssimo, amo ele do fundo do meu coração, meu irmão, sempre que pode ele vem me visitar. Pena que ele torce para o São Paulo, mas ninguém é perfeito também, né? Fazer o quê, né? Então, e a gente tinha que obedecer. E tem que obedecer, irmão, porque você está debaixo da hierarquia, você está debaixo da autoridade, você tem que obedecer. Aí se você não está contente, o que é que você faz? Você pede a baixa e vai embora. Porque se você quiser ser um policial militar, você tem que obedecer a hierarquia. E você não precisa obedecer apenas o coronel. Debaixo do coronel tem o tenente-coronel, debaixo do tenente-coronel tem o major, debaixo do major tem o capitão. Debaixo do capitão tem o primeiro-tenente, o segundo-tenente, o aspira, o subtenente, o primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, o cabo, depois vem você. Todo mundo manda em você. Todo mundo manda, quer você goste ou quer você não goste. Então, se você não se submete à autoridade, você não pode trabalhar em algum lugar que tem uma hierarquia. Você concorda comigo? E aí, estou dando aqui como exemplo a Polícia Militar. Poderia estar falando do Exército, é a mesma coisa. O RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, rege as duas forças. Mas eu estou falando da igreja. Eu estou falando de autoridade espiritual. As pessoas não entenderam isso ainda. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Porque a palavra de Deus, ela diz que não se reconhece a árvore, senão pelo seu fruto. A Bíblia diz que se o fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. Mas se o fruto é ruim, a árvore é ruim e a raiz não é Deus. Então, este texto nos afirma de maneira muito clara que existem árvores dando fruto que não são de Deus. Por quê? Porque o fruto não é bom.
Quais são os bons frutos? São os frutos do Espírito Santo. A bondade, a benevolência, o amor, a perseverança, a fé. Não é? São os frutos do Espírito. E tem os frutos da carne. Esses são os frutos maus. A ira, a vingança, a raiva, a inveja. Não é assim? Então, quando a gente está na igreja, a autoridade que está sobre você, ela importa. Ela importa. Se o seu pastor tem sarampo, você vai ter o quê? Sarampo, porque é contagioso. Todo mundo. Quem já teve sarampo aqui? Levanta a mão. Só os velhos, né? Só os raízes já teve sarampo, irmão. Os Nutella não teve sarampo, já tinha vacina já. Né? Então, se você tivesse tido, e Deus abençoe que você nunca tenha, porque, né? Eu tive, quase morri. Se você tivesse tido, você ia entender o que eu estou falando. Se você pegasse sarampo, irmão, você tinha que ficar isolado. Cachumba, catapora. Não é? Meningite. Graças a Deus isso sumiu. Graças às boas vacinas. Existem boas vacinas. E isso desapareceu. Agora, se você entrasse no mesmo ambiente de alguém que tinha catapora, o que você pegava? Catapora. E como é que você quer conviver com alguém que tem catapora e você não ter catapora? Agora, vamos trazer isso para o mundo espiritual? Vamos trazer isso para a nossa vida religiosa? Para a nossa igreja? Se o seu pastor é um imbecil, você é o quê? Você é pior que ele, irmão. Porque você congrega numa igreja de um pastor imbecil e você gosta. É pior que ele. Se o seu pastor é um homem de Deus, ora, desce fogo do céu, você for um obreiro dele, o que vai acontecer com você? Quando você orar, vai descer fogo do céu também. Sim ou não? Se o seu pastor é divorciado, está no quarto casamento, aí você vai querer que ele ponha a mão na tua cabeça e ore pelo teu casamento? Ele já divorciou 4 vezes, irmão. Que unção está sobre a vida dele? Eu pergunto para você. Aí você vai falar, pastor, ora pelo meu casamento, que o meu está destruído. Sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer, irmã, relaxa, se não der certo, você arruma outra. Sabia disso? E eu estou te falando isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Uma vez eu atendi uma pessoa, faz muitos anos, estava no comecinho da nossa igreja, muitos anos atrás, deve fazer uns 15 anos atrás. Eu tinha um escritório, uma empresa que eu tinha, e eu atendi uma pessoa que veio se consultar com o Marcelo, que era advogado, que dividia a sala conosco. Meu irmão, muito querido, mas ele era minha ovelha. E aí ele veio me chamar e falou, pastor, vamos ali conversar com a irmã, que eu estou com um BO aqui, eu quero que você me ajude. Eu falei, tá bom, levantei, fui na sala dele, sentei, a irmã estava ali chorando. E eu falei, irmã, tudo bem, Pai do Senhor, o que aconteceu? Eu falei, ai pastor, eu estou com um problema, daí eu vim aqui conversar com o doutor Marcelo para fazer meu divórcio. Eu falei, sim, no que eu posso ajudar? Ela disse, não, é que eu não queria me divorciar do meu marido. Eu falei, então por que você vai? Ela disse, aconselhamento do meu pastor. Esse testemunho tem RG e CPF, se precisar eu falo o nome da igreja do pastor. Da igreja eu vou falar, igreja quadrangular, mas do pastor não, se precisar eu falo. Eu falei, o que aconteceu, irmã? Ela disse, eu estou tendo atração por uma outra pessoa, não tenho mais vontade de ficar com meu marido, já saí com essa pessoa 3, 4, 5 vezes. E acabou, já não dá mais, não tem jeito, eu não consigo olhar para o meu marido, não consigo sentir o cheiro dele, não consigo deitar do lado dele, ele me ama, chora, fala que não é para eu ir embora. E eu estou aqui com meu coração partido, mas eu tenho alguma coisa dentro de mim que diz que eu tenho que divorciar dele. Eu falei, você foi conversar com o seu pastor? Fui. O que ele falou? Ele falou, irmã, relaxa, eu já estou no 3º casamento, não deu certo, eu tentei de novo, não deu certo, tentei de novo, esse está dando, está indo na benção. Então, se não der certo, você divorcia e tenta de novo, você vai dar certo. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, eu posso dar uma sugestão? Ela falou, pode. Eu falei, você deixa eu orar por você? Colocar minha mão na sua cabeça e orar por você? Se quando eu terminar a minha oração, você ainda quiser se divorciar,
Daí o doutor Marcelo faz o teu divórcio de graça, eu pago ele para você. Ela me olhou assim e disse, tá. Tá. Eu peguei, ela ficou na cadeira, coloquei ela de frente para mim, chamei as duas irmãs, nós éramos em 4 sócios no nosso escritório, tinha a irmã Jussara, a irmã Nilda, chamei elas, todas congregavam na minha igreja, falei, vem aqui que eu vou orar pela irmã aqui, fica aqui do ladinho e tal. Pus a mão na cabeça dela e disse, espírito da pombagira, em nome de Jesus eu te repreendo. Ela berrou e manifestou o demônio, virou tudo para trás, ela é minha. Sabe aquela coisa de universal, bem tipo assim, né? Às vezes acontece essas coisas. E ela falou. Eu expulsei aquele demônio dela, Jesus libertou a moça. Quando o demônio saiu, ela voltou, tomou uma água, lavou o rosto e tal. Eu falei, e daí, irmã? Ela falou, nossa, pastor, eu amo meu marido, jamais eu vou me divorciar dele. Só que aquele troço que estava dentro de mim me obrigava a sair e ficar com aquela outra pessoa. Então, quando eu falo para você que você vai ser exatamente igual àquele espírito que está na sua igreja, isso é Bíblia, isso, irmão. Não é o que eu acho. E poderia contar aqui diversos testemunhos para vocês de pessoas que vêm procurar, desesperadas em situações muito parecidas. E a pessoa sempre fala a mesma coisa, é uma característica. Tem algo dentro de mim que me obriga a fazer. Quem é que está dentro de você, irmão? Não é o Espírito Santo? Não deveria ser? Se você é crente? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Então o Espírito Santo não te obriga a fazer nada. Se tem alguém dentro de você te obrigando a fazer alguma coisa, é Satanás, irmão. Não importa se você está dentro da igreja, se você não está. Não importa. O diabo não respeita a bandeira de igreja. O diabo não respeita pessoas que não têm comunhão com Jesus, irmão. E ter comunhão com Jesus é diferente de você estar dentro da igreja. São coisas diferentes. Está cheio de gente frequentando a igreja que não tem comunhão com Jesus. Chama Jesus de Genésio. É uma tristeza ter que falar isso, mas é verdade. Mas é verdade. E quando a gente olha para um texto deste aqui, onde o Senhor nos observa, no verso 3, ele nos chama a atenção e ele diz assim, ó, observai, pois, vírgula, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Os caras pregam o evangelho, mas eles não vivem o evangelho. Eles pregam o evangelho, mas eles não se preocupam com você. Eles não estão preocupados com as suas ovelhas, se elas têm o que comer dentro de casa, se elas estão doentes, se elas precisam de um remédio. Ninguém está preocupado, irmão. Os caras não estão nem aí. É cada um por si, Deus por todas. As igrejas todas, elas são assim hoje. É difícil achar uma que não seja. É muito difícil, infelizmente. Mas não foi isso que Jesus Cristo recomendou para cada um de nós. Não foi isso que Jesus Cristo recomendou para cada um de nós. A gente tem um cuidado na nossa igreja, né? Quando alguém fica desempregado, está passando uma situação difícil, eu sei. Eu já peço para um obreiro ir lá, fazer uma visita, conversar com a pessoa, se ela está precisando de ajuda, está precisando de uma ajuda, a igreja vai fornecer alimento, se precisar de ajuda para remédio, fornece também, a gente faz tudo que pode por todo mundo. Tudo que pode por todo mundo. E é nossa obrigação fazer isso. Então eu não posso pregar o evangelho e não viver ele. Eu não posso vir aqui ensinar uma coisa para você que eu não faço, irmão. Eu não posso fazer isso, porque aí eu estou sendo hipócrita. E a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Então eu pregando o evangelho, no final da minha vida eu vou para o inferno, porque eu sou um hipócrita. Como é que eu vou fazer um negócio desse, irmão? Então nós, quando observamos a palavra de Deus, quando nós lemos o texto na palavra de Deus, e aqui esse texto cabe para você, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, como é que você vai falar na tua casa que você é crente se você não se comporta como uma pessoa crente? Como é que você vai andar no meio onde você anda, na tua empresa, por exemplo? Está na sua empresa, irmão. Mas o comportamento da sua empresa não é uma empresa de crente. Engana as pessoas, promete uma coisa, mas não faz, dá a sua palavra, mas não cumpre, trata um preço, cobra outro.
Como é que pode, irmão? A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que proceder disso é do maligno. Então esse negócio de, mas veja bem, não tem isso aí não, irmão. Não tem isso aí não. A tua palavra não pode ter variação de dúvida. As pessoas, você precisa entender que você é julgado pela tua palavra. Pela tua palavra, você tem que honrar a tua palavra. Se você não honrar a tua palavra, você vai honrar o quê? Eu te pergunto. Eu costumo não dar a minha palavra para ninguém. O irmão falou hoje de Tijucas, antes da eleição para prefeito, foi um moço lá no sítio, candidato a prefeito lá de Tijucas do Sul, foi me visitar. Eu olhei e falei, meu Deus, que esse homem está aí, nem conheço, sei quem é. Ele foi, conversou comigo, tomou café, comeu, daí eu falei, tá irmão, mas o que você quer? Eu quero que o senhor me dê a sua palavra que você vai me ajudar. Eu falei, cara, nem te conheço. Nem te conheço. Eu preciso de dinheiro. Eu falei, cara, eu não vou dar dinheiro para você. Pra você fazer política? Não vou. E se eu prometer alguma coisa para você, eu tenho que cumprir, então eu já vou adiantar para você. E esquece. Depender de mim, você está no mato. Eu não te conheço, não conheço a tua vida, não sei do seu testemunho, não conheço a sua família. Como é que eu vou embasar, vou endossar o seu nome para alguma pessoa? Amanhã depois você faz uma coisa, as pessoas vão cobrar de quem? De mim. Olha aí, pastor, o cara que você indicou está roubando. Quem indicou o ladrão? Eu. Então eu posso fazer uma indicação de alguém que eu não conheço? Não. Eu posso indicar alguém para fazer um serviço na tua casa que eu não conheça? Não. Eu não indico. A não ser que eu conheça. Quando eu conheço, eu falo, pode pegar esse aqui para trabalhar, que esse aqui eu assino embaixo aqui, você pode pegar. Então a sua palavra precisa valer. Você sabe por que quando a gente lê a Bíblia inteira, do início até o final, faz uma leitura dinâmica da Bíblia inteira, de capa a capa, você encontra pouquíssimos versículos na Bíblia dizendo, assim diz o Senhor, e Deus fala pela boca do profeta. São pouquíssimos. Deus falou muito pouco na Bíblia. Muito pouco. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus fala, Ele tem que cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que não pode fazer. E eu e você precisamos aprender isso. Eu tenho falado insistentemente, quem fala demais dá bom dia para poste, irmão. Não fica prometendo, falando coisas que você não pode cumprir. Porque você está empenhando o nome do Senhor. Você está empenhando as coisas que são de Deus. E você não pode, irmão, se colocar dessa maneira. Não pode, está errado. Então nós precisamos, eu e você, aprender a andar segundo o que a Bíblia diz, para que nós não sejamos enquadrados nesse texto. Pregamos uma coisa, mas nós não praticamos. Pregamos uma coisa que a gente não pratica. O verso 4 diz assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. O que é atar? O verbo atam é o verbo atar, não é? Ele significa o quê? Amarrar, prender. O que são fardos? São coisas pesadas. Então esses religiosos dos quais Jesus se refere, eles estão amarrando coisas pesadas nas suas costas, difíceis de levar. Olha o que a Bíblia está dizendo. E os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que isso quer dizer, irmão? Eu já falei para vocês aqui que eu nasci, cresci na Assembleia de Deus, vocês sabem disso, eu falo para vocês sempre. Então, no meu tempo, agora já diminuiu bastante a pressão, mas no meu tempo ir no cinema era pecado, irmão. Não podia. Não podia ir no cinema, que os pastores diziam que era pecado. Usar camisa de time de futebol não podia, pecado. Bermuda não podia, pecado. Não podia, irmão. Aí passavam os tempos, aquele pastor que estava disciplinando você, ele desviava da igreja, abandonava a mulher, catava uma missionária e... É disso aqui que a Bíblia está falando. Os caras colocam um jugo tão grande sobre as suas costas, que você não consegue suportar, e você sai da igreja porque você não consegue cumprir aquilo que os caras querem, porque é muito difícil.
Você já pensou você ir na praia de calça social, camisa social? Uma vez eu estava na praia, bem de boas, bem de boas. Eu acho que deve fazer uns 2 anos que eu não vou na praia, se não fizer mais. Ir lá na praia, tomar sol, acho que deve fazer uns 3. Que eu não tenho tempo, eu não vou. Mas há bastante tempo. Estava na praia bem tranquilão, sentado na cadeira, sozinho, tomando um sol lá bem de boa. De repente eu vejo um camarada de camisa social, com a manga dobrada, calça social, com a barra dobrada, na praia, se molhando assim. Um sol, devia estar uns 40 graus. Todo mundo olhando para o cara e dando risada. E o moço acha que isso vai trazer para a sua vida santidade. Pelo contrário, isso traz escândalo para a igreja, escândalo para Jesus. Porque se você quiser ir na praia, irmão, você vai de terno e gravata na praia? É um absurdo isso. Mas cada um vai do jeito que quiser. Como eu costumo dizer, cada um leva onde gosta e não adianta você falar porque ele vai levar de qualquer jeito. Mas essas pessoas... Tinha um amigo meu, eu ia pregar sempre na igreja dele, era em São José dos Pinhais, na Assembleia de Deus, né? Eu sempre ia pregar porque eu era um pregador itinerante, pregava em muitas igrejas, tinha uma agenda muito cheia. E eu ia pregar sempre lá, ele me chamava, eu ia pregar na igreja dele. E um dia a gente estava na casa dele tomando café e ele contou para mim que quando dava 6h35, 6h40 da tarde, ele ia no ponto de ônibus, era um lugar final de linha já, para ver se as irmãs da igreja dele estavam vindo do trabalho de calça. E ele sentava lá no lugar e ficava esperando para ver se as irmãs estavam indo trabalhar de saia ou estavam indo de calça. E daí quando chegava ele ia anotando os nomes, ele estava contando para mim isso. Ele falou, irmão Sandro, fiquei lá, peguei 3 de calça, e justa ainda, disciplinei tudo. E glória a Deus. Eu falei, irmão, tomara que elas não se desviem da tua igreja e vão para o inferno. Porque se elas forem, você vai ter que dar conta das almas delas, daí você vai para o inferno por causa delas. A coisa é tão absurda, não é? Quando a gente fala de atar fardos pesados, e eu não consigo ver uma outra situação que não essa. Dos costumes religiosos, e não só da minha igreja, né? Porque eu falo para vocês, sabem que eu sou assembleiano de coração, continuo com o meu coração, o meu pastor é da Assembleia de Deus, continua lá. Aliás, mandou um abraço para vocês, ontem ele me mandou uma mensagem. Falou, oi Sandro, Pai do Senhor, Deus te abençoe. O meu pastor. Dá uma saudação lá para a igreja no Salmo 133. Eu falei, pode deixar, pastor, vou dar um beijo para a galera que você mandou. Ele é um querido. Estamos falando da minha igreja. E a gente vê absurdos e coisas absurdas que as igrejas estão pondo. Outra coisa, por exemplo, é o dízimo, né? É o dízimo. Trazendo essa conversa de que o teu dízimo é uma obrigação e que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. E isso é mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem gente que briga comigo. Tem uns pastores aqui de Guaratuba que nem olham na minha cara, mas é por causa desse tipo de comentário meu. Eles falam que eu estou jogando contra a igreja e eu vou fazer todo mundo parar de dar o dízimo. Mas eu só estou falando a verdade. No Novo Testamento o dízimo não é obrigatório mais, ele era no Velho, no Novo não é. E muita gente ainda não entendeu, né, isso. Que o dízimo é uma ação de amor, de investimento na obra e não uma obrigação. E tem algumas igrejas que se você não devolver teu dízimo, você não pode participar da ceia. Mas eu pergunto para você, onde está escrito isso na Bíblia? E é um absurdo. Exigir isso das pessoas, é um absurdo. Então, existem muitas pessoas colocando regras para você que não estão contidas na palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz em Mateus 23 e verso 23, que você deveria devolver o seu dízimo, não que você é obrigado. Você deveria. É uma outra conversa isso. Mas colocar isso como uma obrigação? Não. Está errado. Então, os fardos pesados que as pessoas colocam sobre você. Você não é casado no cartório, não tem certidão de casamento, você não pode se batizar. Por exemplo, é outra regra. Mas isso está na Bíblia? Não. Não está. Você não mora maritalmente com uma pessoa, está junto com essa pessoa, vive junto, não é? E você não pode participar da ceia porque você não é casado.
Um dia um irmão me questionou e falou para mim: pastor, você está jogando contra o casamento? Eu falei: não, irmão, eu só quero que você apresente para mim onde está a certidão de casamento de José e da Maria, mãe de Jesus. Apresenta para mim onde tem, na Bíblia. Que eles foram na igreja, casaram, foram no cartório e lavraram a escritura. Se você mostrar para mim, daí eu mudo de opinião. Você já pensou que maldade se o que esses caras falam fosse verdade? O Senhor faz o Éden, coloca lá o Adão. Aí a Bíblia diz que o Senhor olhou para Adão e viu que não era bom o homem estar só. Então o Senhor coloca sobre ele um pesado sono. É só Bíblia que eu estou te falando, não é o que eu acho. Tira uma costela de Adão, faz a Eva, e a Bíblia diz que Deus dá a Eva a Adão e ele lhe toma como mulher. Eu pergunto, onde está o casamento? Cadê o pastor? Cadê a igreja que casou Adão e a Eva, irmão? Você vê que maldade de Deus, irmão? Mandou o Adão para o inferno, que fez ele dormir com a Eva sem casar. As pessoas não percebem o tamanho das heresias que eles colocam para suas igrejas. Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia, irmão, a não ser nas bodas do primo de Jesus, que Jesus está nas bodas do cara. Mas esse negócio de vir na igreja, casar, o pastor, o padre, isso é uma coisa ocidental, é nosso costume. Isso não tinha na época de Jesus, não existia. Isso não existia. Quando o Boaz casa com a Ruth, sabe o que ele faz, irmão? A Bíblia diz que ele tira seu sapato e dá de presente para o cara, para firmar o acordo. E se você fizesse hoje, o pastor falou: você é casado? Tô, tá aqui meu sapato que eu dei no acordo. Vale, irmão? Ah, não vale daí? Mas não está na Bíblia. Pastor, você é contra o casamento? Não, irmão, eu sou a favor do casamento, sou casado com a pastora, vai para 35 anos que eu sou casado com ela. Eu falei para vocês, quem vai lá na minha casa, né? Vocês sabem, tem uma prateleira só de troféu, cada ano ganho mais um para aguentar ela. Estou cheio já, né? Vamos para 35 anos. Não tenho 5, tem só uma. Desde que eu casei ímpio, irmão. Casei com a pastora, eu tinha 18 para 19 anos. Estou com 53. Mas é um ano que a gente namorou antes ainda. Só Jesus na causa. Quando eu for para o céu, meu galardão vai ser grande. Aleluia. Então eu não estou falando aqui do que eu não vivo. Eu vivo isso, irmão. Então não é possível que as pessoas andem por aí obrigando você a fazer coisas que a Bíblia não diz que você tem que fazer. Obrigando você a andar num jugo desigual. Porque o cara que prega isso para você, ele não vive. Ele não vive, irmão. Ele não faz nada, mas ele quer obrigar você a fazer. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, para que a gente deixe de ser escravo das pessoas. Porque a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí há o quê? Liberdade, irmão. Você tem liberdade de adorar a Deus. Você tem liberdade de amar a Deus. Você tem liberdade de estar na presença de Deus. Essa noite nós estávamos no monte orando lá no sítio. A gente começou a nossa oração 10 para as 10 da noite ontem. Sabe quantos graus estava lá? 12. Com chuvisco e um vento gelado. Que nós estava de camisa térmica, blusa de lã, japona, meia térmica, sapato, bota e assim. E tinha mais de 40 pessoas na oração, irmão. Todos os irmãos. Você pensa que eu obrigo alguém a ir no monte para orar? Não, eu não obrigo ninguém. Falou, não vou fazer, eu vou orar no monte. Quem quiser, os obreiros, né, que vão com a gente, vamos lá. Todo mundo vai buscar Deus, orar, um frio miserável. Vai longe, lá é 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Porque faz porque ama Jesus, porque quer buscar Deus, porque quer buscar intimidade com Deus, quer ter intimidade com Deus. Quer orar a Deus, quer agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não é por obrigação, para puxar o saco, porque você está lá no escuro, não tem luz, não tem nada, ninguém vê você. Está todo mundo de blusa, com a cara tapada, de balaclava, de luva, de coisa, parece um urso, de tão frio que está. Nós estamos fazendo campanha, vai para 4 meses já, que nós estamos fazendo todo sábado. Todo sábado, você vai na pizzaria, vai jantar, o pastor está no monte orando. Todo sábado. Poderia estar viajando, passeando, porque trabalha a semana inteira, ganho muito bem, graças a Deus. Podia estar onde eu quiser, mas sabe onde é que eu quero estar? Na presença de Deus.
presença de Deus, irmão. E aí no sábado eu vou para o monte orar. Vou conversar com Jesus. Vou agradecer a Deus pela minha semana, pelas coisas que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque eu não quero ensinar uma coisa para você que eu não vivo. Eu quero te dar o exemplo, por isso eu estou lá com as minhas ovelhas, estou dando o exemplo para elas. Eu cresci no monte, irmão. Indo orar no monte, orando, buscando a Jesus Cristo. Correndo atrás das coisas do Senhor, das coisas do céu. Esse sábado, agora sexta-feira que vem, nós viajamos, vamos para Caxias do Sul. Até me parece que 75 pessoas para batizar lá. Você sabe o frio que está lá? Fica 1 hora dentro da piscina, irmão. É uma prova. Tudo bem que essa é térmica, mas está frio. Vamos fazer culto. Lá ganhamos muitas almas para Jesus. 12 horas de viagem para ir, 12 horas de viagem para voltar. Nós vamos de busão. E estamos trabalhando, irmão. Quanto mais Deus nos dá saúde, mais eu quero trabalhar. Mais eu quero fazer, mais eu quero plantar, para que mais eu tenha para colher. Então nós precisamos observar a palavra de Deus. E a gente não pode ser pesado para os irmãos. E eu procuro não ser pesado para ninguém. Procuro não ser pesado para ninguém. Procuro, me esforço para não ser pesado para ninguém. 5. E fazem todas as obras assim, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas de suas vestes. Tinha uns caras aí esse tempo atrás fazendo programa de televisão que usava pano de saco, né? Vocês lembram? Pano de saco, eles pegavam uns baldes de azeite, jogavam em cima. Por que os caras fazem isso, irmão? Para aparecer. Para aparecer. Eu brinco, né? Quer aparecer, põe uma melancia na cabeça, uma vela, segura na mão, acende e sai brincando de cometa. Você aparece também. Mas os caras fazem umas coisas absurdas. Aí eles querem chegar no meio da igreja com aquele terno bonito, olhar para os irmãos e dizer, a paz do Senhor, irmãos. Né? Por que faz festa, irmão? É para Jesus? A gente não vem na igreja para adorar a Deus? A gente não vem na igreja para buscar o Senhor Jesus? Essa deveria ser a função. E não para aparecer. Não para querer ser chamado de doutor. Não, para que é isso, irmão? Quanto mais você aprende, e eu tenho falado aqui para vocês, depois de mais de 20 anos estudando a Bíblia, 20 anos, irmão, li a Bíblia inteira mais de 23 vezes, o Novo Testamento mais de 100 vezes, estudando aos pés dos pastores mais antigos, grandes teólogos, 8, 9 horas de leitura bíblica todo dia, jejum. Eu fiz jejum de 7 dias, 21, 40, 50 dias. A minha vida inteira, irmão. E sabe o que eu aprendi com isso? A sair de dentro da caixa religiosa. Eu aprendi, Jesus me ensinou. Que Jesus não está no meio da religião. Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus não está correndo atrás de crente religioso. Jesus não está correndo atrás de crente que, né? Antigamente a gente era católico, domingo a gente ia na missa. Não é isso aí? Domingo de manhã onde você vai? Vou na missa. O que o padre falou na homilia lá? Eu não sei. Mas você não escutou? Não. Peraí. Ele tira aquele jornalzinho, né? Deixa eu ler aqui. Você não foi assim? Eu fui assim. Mas você não é católico? Sou, mas ia na sortista, ia na cartomante. Quando estava meio apertado, ia no centro de macumba. Eu era católico, irmão. Onde você vai? Hoje eu vou lá no centro do meu tio, lá ver uns balacobaco. Né? Agora tem os crentes que faz a mesma coisa. O cara virou crente, é igualzinho. Ele vem no culto no domingo, é religioso, vem para mostrar seu vestido, seu carro novo, que ele tem que parar na porta da igreja para descarregar a família, para daí ele estacionar o carro lá. Não é? Daí quando ele está na prova, em vez de ir olhar, o que ele faz? Ele vai na casa da missionária. Missionária, olha por mim que eu preciso receber um manto. Não é a mesma coisa, irmão? Eu te pergunto. Tem gente que manda mensagem para mim, Misael, e fala assim, pastor, quanto você cobra consulta? Verdade, irmão. Falei, consulta? Não sou médico? Não sou pai de santo para fazer consulta?
Não, é que eu me consultava, se eu falar o nome do pastor aqui, você cai para trás. É que eu me consultava com o pastor fulano de tal. E daí ele ora por mim para me dar uma revelação da parte de Deus sobre algo que eu tenho que fazer. Eu falei, irmã, quanto que ele cobrava a consulta? Eu especulo, né? Você sabe que eu não perco as oportunidades. Não, é 1.500 só, pastor. Depositava lá no Pix para ele, daí ele orava por mim. Eu falei, irmã, você vai me perdoar, mas eu não faço isso. Você não ora? Não. Você é da minha igreja? Não, então não oro. Só oro por crente que é minha ovelha. E da minha igreja. Você não é, não oro. Não, mas você tem que orar. Não, não tenho, não. Não tenho e não vou. Liga lá para o pastor que paga o dinheiro para ele, ele ora por você. Parece um absurdo o que eu estou te falando, mas isso é verdade. E isso acontece. E todo mundo que tem dinheiro, ele não vem na igreja, ele conversa com os pastores e manda Pix. Com as missionárias, essas famosas que tem aí, que você vê na internet, pregando nas igrejas, entregando mensagem. Irmão, isso é um comércio. Uma irmã de Portugal, que agora é minha ovelha, que sustentava uma dessas lá de Brasília. Pagava passagem para a mulher viajar e tudo. Que ela é uma empresária, tem muito dinheiro. Missionária, eu estou com um problema na minha empresa, você pode orar? Não, tem que ir aí, irmã. Manda as passagens, Portugal. Manda as passagens que eu vou aí orar. Acredite você se quiser, irmão. Acredite você se quiser. E daí, pastor, paguei as passagens no meu cartão de crédito. Se eu falar o nome da missionária, você cai, porque ela é a santa dos assembleianos, a santa, profeta. Eu falar, você cai para trás. Eu falei, você tem os prints aí que você comprou as passagens? Manda para mim. Se eu falar alguma coisa, ela piar, eu escracho. E aí, ofertinha, né, irmã? Vai lá, paga toda a despesa, viaja, fica 5 dias em Portugal, na casa da irmã, come do bom e do melhor, vai lá, ora na empresa, tal coisa e tal, volta embora, 2.000 euros, show. Sossegado. E está cheio de gente importante que vive assim. Sabe o que eu falei para a irmã? Ela falou, irmã, você quer uma sugestão? Eu falei, quero. Eu falei, eu conheço uma cigana que está na internet aí. Eu acho que a consulta dela é 500, vai na cigana, é mais barato. Vai lá na cigana, irmão. Você vai pagar para o pastor para ele fazer adivinhação para você? Melhor assim na cigana. Eu acho que é mais fácil a cigana acertar do que ele. Triste realidade isso. Mas é verdade. E a maioria das pessoas que estão na igreja nem sonha com isso. Nem pensa, passa perto disso. Então, quando o Senhor está nos trazendo isso aqui, ó, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, para os homens e não para Deus, pois trazem largos filactérios, você sabe que são babados na roupa, né? Que eles utilizavam, e as franjas também para que balançasse e os caras fossem vistos. Pode ir no 6, Cláudio, por favor, para que fossem vistos, né? Eram indumentárias das suas roupas, e olha, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Hoje continua a mesma coisa. Você chega na igreja, está cheio de gente lá atrás. Não está? O cara chega, já vai lá, ó, gravata bonita, aquele monte de gente. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. E continua exatamente igual. Continua exatamente igual. Não é? Nós continuamos vendo isso. Não vou nem comentar, né, para não ser chato. Vamos lá no 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi. Rabi é mestre, você sabe, né? Não é? Antigamente tinha um moço que mandava mensagem para mim, por causa da internet a gente tem alguns problemas, né? Ele era missionário num lugar e um dia ele ligou para mim, eu atendi, faz muitos anos isso já. E ele falou, pastor, eu preciso muito falar com você, é muito importante, mandou mensagem, eu falei, tá bom, pode ligar, vou te atender. Ele ligou, eu falei assim, ele ligou para mim e falou assim, o que eu preciso fazer para que você me adote e seja meu pai espiritual? Eu falei, irmão, eu não sou seu pai. Aliás, eu não tenho nenhum filho homem, eu só tenho uma mocinha aqui só. Não, mas eu quero que você seja meu pai espiritual. Eu falei, irmão, a Bíblia diz que eu não devo chamar ninguém de pai, porque o meu pai está no céu.
Eu não sou seu pai, irmão. Você é um marmanjão aí, né? Eu nem sei, nem te conheço, cara. Como é que você quer? Não, mas o senhor vai ser meu orientador. Eu falei, irmão, sai do meu colo, para trás de mim. Nem te conheço. Nem te conheço. As pessoas, elas adoram ser saudadas. Mestre, a paz do Senhor, vaso. Dá um oi aí para ver se dá um ribombar no céu. Azulejo de Deus, espada do anjo, sapato de fogo de Jeová. Conhece esses? Hã, irmão? Vamos lá no 8. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre. Escute isso aqui, irmão. Não deixe as pessoas virem fazer isso com você, porque vai vir sobre você juízo, irmão. Não deixe. Não deixe. Não deixe as pessoas querer colocar você. Esses dias, faz um tempo atrás, a gente foi em Porto Alegre, fazendo culto em Porto Alegre, eu orei, Jesus curou um monte de gente lá. Aí chegou no final do culto, veio uma irmã chorando, pegou na minha mão, começou a beijar minha mão, falou, irmã, me largue. Por que você está dando beijo na minha mão? Você nem sabe onde é que eu estava com a minha mão. E vocês sabem que eu falo mesmo, né? Falei, você nem sabe onde eu estava com a mão, agora você está dando beijo na minha mão? Ah, pastor, você é um homem santo, e se você orar, Deus vai fazer milagre. Eu falei, para trás de mim, diabo, sai fora, Satanás. Que santo o que, irmão? Santo está no céu. Para com isso, irmã. Eu não faço nada, quem faz é Jesus e a tua fé. Não tenho nada com esse negócio aí, não. Você pode parar com essa história aí. Ai, pastor, a tua oração Deus ouve. Eu falei, a tua também. A tua também. Se Deus não está ouvindo a tua oração, é porque você está em pecado. Você está em pecado? Vamos orar aqui, vai pedir perdão, e você vai orar e Jesus vai ouvir a tua oração. Então as pessoas, elas fazem questão, irmão, de receber a honra dos homens, de serem tratados como doutores, como mestres, como santos, quando na verdade a gente não é nada disso. Aqui nós somos todo mundo igual. Estou cansado de falar isso aqui para todo mundo. Todo mundo igual, irmão. A única coisa que você pode fazer se você quiser me servir é um bolo. Aí você pode fazer um bolo e me servir, eu quero. O resto, não. Vamos mais para frente. A ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, que está nos... Seu pai está no céu, irmão. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha, acho que 15 anos, meu pai foi embora de casa. Acho que 15 ou 16, eu não me lembro bem. Ele arrumou uma outra mulher, abandonou minha mãe, a nossa família e foi embora. E eu fiquei alguns anos sem ver ele. Acho que 16 anos. Eu não me lembro bem, se eu estiver errado na idade, vocês me perdoem, porque eu não lembro. Essas coisas ruins da minha vida, eu não gosto nem de lembrar. Eu não lembro. Mas desde aquele tempo para lá, eu não tive mais contato com meu pai. E daí meu pai foi embora. E naquele tempo ele tinha vendido uma herança que ele tinha recebido, e era bastante dinheiro. E ele pegou, e ele dizia para todo mundo assim, eu estou me escondendo dos meus filhos, porque se eles me encontrarem, eles vão roubar meu dinheiro. Ele falava para os outros isso. E as pessoas me contavam. E eu falei, quando eu pegar esse bicho, eu estava com uma raiva dele, irmão. Aí um dia, no hospital do Erasmus-Gettner, eu fui fazer uma visita para uma pessoa que estava doente. Quem que eu encontro na porta do hospital? O meu pai. Eu já crente, já pregador do evangelho. Fazia, acho que sei lá quanto tempo, mas muito tempo. A Manuela conheceu meu pai quando tinha 14 anos. Pra vocês terem uma ideia. Foi embora lá, era menina, tinha acho que 14 anos que ela conheceu o avô dela, né? Infelizmente. Enfim. E aí ele, como é que vai? Então, não sei o quê. Eu falei, não vou nem chegar perto de você. Ele falou, por quê? Eu falei, não, senão você vai falar para os outros que eu estou querendo te roubar. Esconda a tua carteira aí, guarda tuas coisas, senão você vai dizer para os caras que eu vou querer roubar você. Não é isso que você anda falando para os outros aí? Que você fugiu da tua família e se escondeu para nós não roubar teu dinheiro? Pega essa merda e enfia no teu nariz. Falei assim, estou repetindo exatamente o que eu disse. Espero que você não se ofenda. Que eu preciso que você escute bem o que eu estou te falando. Eu falei, vou dizer mais uma coisa para você, porque eu acho que é a última vez que nós vamos conversar.
Eu acho que você é um canalha, um cafajeste ter abandonado a minha mãe. As meninas pequenas em casa choram por causa de você até hoje. E você nunca mais apareceu. E se você fosse homem, estava cheio de gente com ele. Amigo dele do centro, que meu pai era espírita e tinha um centro espírita. E ele estava com a galerinha dele ali, que ele se faz de Cesia de Santo, né? Eu falei, se você tivesse vergonha na sua cara, você pelo menos ia visitar suas filhas. Tem uma que está até doente porque você desapareceu. Você contou para os teus amigos que você não deu o número do teu telefone para ninguém, que você não conta para ninguém onde você mora, que você se esconde de todo mundo, que você é um baita de um mentiroso. Você falou para todo mundo isso aí. Ele foi ficando roxo assim, ó, irmão. Na frente de todo mundo, ele escutou tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava eu falei para ele, graças a Deus, irmão. Por isso eu não tenho nenhuma mágoa do meu pai. Porque tudo que eu tinha que falar, eu disse na cara dele, olhando nos seus olhos. E vou dizer uma coisa para você. Toda vez, irmão, toda vez que eu tive oportunidade, eu disse, eu não quero fazer a mesma coisa que meu pai fez. Não quero ser um cafajeste. Eu não quero ser um cretino. Eu quero que a minha filha, se eu tiver mais filhos, que eles tenham orgulho de mim. Que eu esteja presente todos os dias, na doença, na pobreza, na tristeza, quando não tem nada para comer, quando tem tudo para comer, junto. Porque é assim que uma família deve proceder. E uma pessoa que abandona os seus filhos, abandona a sua família e vai embora, não vale nada. É isso que eu tenho a dizer para vocês, é isso que eu penso. Essa é a minha opinião. E por isso eu procuro ser um bom pastor, um bom pai, um bom marido, me esforço muito. Que às vezes eu tenho vontade de pegar a pastora Shirley pelas cadelhas. Tenho. Que ela não é fácil. Às vezes eu tenho. Eu falo, pare que senão eu vou pegar você pelos cabelos. Mas eu não pego. Só falo, mas eu não pego. Sabe por quê, irmão? Porque eu lembro do meu pai. Do péssimo testemunho dele. Do péssimo exemplo dele. Entendeu? Certamente. Às vezes os meus irmãos mais velhos ficam bravos comigo quando eu falo isso. Fica brabo comigo, mas que se dane, irmão, é o que eu penso. Entendeu? É o que eu penso. Eu vivi isso na minha carne, eu sei o que é isso. Ser abandonado, deixado para trás. Nunca faça isso. Nenhum cachorro merece ser abandonado. Hoje em dia, a gente chora quando vê um cachorro abandonado, né? Tem gente que abandona os filhos, irmãos, some. Achando que é o bam, bam, bam. Não é porque vai atrás de uma mulher mais bonita, ou de um homem mais bonito, ou de uma vida melhor. Cara, o que de fato vale a pena está dentro da tua casa, irmão. É o teu legado, é a tua família, os teus filhos. É isso que de fato vale a pena. E as pessoas precisam aprender isso. Parar de correr atrás do vento, como o cachorro fica correndo atrás do rabo e nunca alcança. Jesus te deu uma família, Jesus te deu uns filhos lindos. Ou talvez até você não tenha filhos, você tenha cachorro, não importa. Não importa. Não sendo um bebê reborn, está tudo certo. É? Senão você vai virar padre gay também, né? Daí você ter um bebê reborn. Então, nós temos nossos cachorros, temos nossos gatos. Ontem a gente foi pegar uns pinhão ontem de tarde, foi o Antônio, vamos passar. A gente tem uma vaquinha, 2 vaquinhas novas que estão lá no sítio agora. Uma delas é preta, linda, ela tem uns chifrão assim. E quando eu entrei onde eles estavam, no campo onde eles estavam fechados, eu chamei ela, cara, parece um cachorrinho, né? Ela veio bem querida e me deu um abraço, pude dar um abraço, dar um amasso na minha vaca. Pensa numa vaquinha querida, fofinha. É um amorzinho ela, dei até uns beijos nela. Falei, oh, minha princesa, vem aqui que eu te amo, dei abraço, beijo. Tá prenha, né? Tá com uma barrigona assim. Não é? Como você trata alguém que dá o seu leite para sustentar seus filhos, irmão? Eu te pergunto. Já pensou nisso? Como você trata, irmão? Um bichinho que dá o seu leite para você criar os seus filhos, para você fazer uma comida gostosa. O mínimo respeito, carinho. Não é isso que deveria ser? Mas as pessoas não têm mais respeito por ninguém, não respeitam mais nada. Porque perderam, irmão, perderam a linha, perderam o caminho que o Senhor ensinou para mim e para você. Mas nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, voltar o nosso coração para as coisas de Deus, voltar o nosso coração para as coisas do céu, voltar a se importar com aquilo que de fato importa na nossa vida. Parar de ser fútil, de se importar com coisas que hoje você tem, amanhã você não vai ter, hoje você é, amanhã você não é.
Tem que aprender isso, irmão. Dê valor ao que de fato tem valor. Jesus está dando uma oportunidade linda para mim e para você, de nós vivermos, termos a nossa família, termos os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que gostam da gente de verdade. Uma pessoa que faz um bolo para você, irmão, não é um sonho de consumo. Hã? Faz um café para você bem gostoso. Cara, quem faz café para você, você tem que amar a vida inteira, irmão. Eu falei para uma guria esses dias, uma ovelhinha minha. Eu disse, irmã, se você arrumar um marido, você já levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Se você arrumar qualquer um. Se você arrumar um que faz café, irmã, aí você já tem que ficar de joelho para agradecer Jesus. Agora, se você arrumar um que faz café e faz almoço, irmã, aí você já tem que cair com a boca no pó e sair dando glória a Deus. Essa é uma dádiva do céu, não é? É, irmão, que essa geração Z que está aí, ninguém faz, não sabe nem fritar um ovo. Imagina você chegar em casa do trabalho e teu marido ter feito a janta. Você já pensou, irmão? Meu bem, fez a janta, hoje vai tomar um banho, troca de roupinha, descansa, que a janta já está tudo prontinho aqui, está de boa. Hoje eu fiz comida para você, você vai comer minha comidinha. Ah, irmão? Não ouvi nenhum glória a Deus aí hoje. Eita. Profetiza, irmão, que ainda dá tempo. Cachorro velho aprende truque novo. Estou incentivando meus obreiros, meus guri aqui, estou incentivando eles. Vamos lá para o sítio, vamos fazer comida. Os guri falam, vem aqui, vamos todo mundo, vamos aprender, tem que fazer. Ontem a gente fez vaca atolada para jantar. Né? Eu tinha ido comprar, já tinha comprado costela na hora do almoço. E chegou 6h30, a galera foi fazer a comida, não tinha mandioca. Sabe o que eles fizeram, irmão? Foram na roça e arrancaram. Aleluia. Arrancaram 2 pés de mandioca inteiros, já vieram ali, os guris já limpou, já 10 minutos no fogo, estava derretendo a bicha. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Quem planta, colhe, irmão. Aprende isso aí. Quem planta, e não necessariamente, escute isso aqui, eu vou profetizar na sua vida. Abre sua mão, se você crer, você vai receber. Eu vou profetizar que você vai colher algo que você não plantou, em nome de Jesus. Que alguém plantou, Deus regou, deu o crescimento, mas quem vai colher e vai se alegrar é você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem plantou a mandioca lá foi o Clair, irmão, mas quem está comendo somos nós. Estamos nós. Foi o Clair, foi outro irmão, plantaram lá. E nós estamos comendo, estamos dando glória a Deus. Deus é tão bom que às vezes você nem plantou, você vai comer. E você nem plantou. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus é extraordinário. E o Senhor pode dar para você muito mais do que você pensa, pede ou até sonha, diz a palavra de Deus. Vamos mais para frente. Acabou já? Ainda não, estamos no... Vamos para o 12, né? Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o... Do 11. Porém, o maior dentre vós será vosso. Quem é o maior aqui? É o Heiser. O Heiser é o que manda aqui. O Heiser é o tesoureiro da igreja. Ele é o maior aqui, é ele. Você peça as coisas para ele, eu não sei nada. O Heiser é vosso servo. Amém? Que o maior dentre vós seja o vosso. Então, se você está achando que você é bom, irmão, começa a servir todo mundo. Se você está achando que você é muito santão aí, você tem que começar a servir todo mundo. Orar por todo mundo, porque você está com toda essa santidade, né? Começa a descarregar aí, irmão, abençoando os irmãos. 12. E o que a si mesmo se exaltar, será... E ao que si mesmo se humilhar, será? Então, as coisas não estão diferentes aí fora? Das pessoas ficar se exaltando, se levantando, se achando melhor que os outros, mais importante, não é? Mais útil, mais necessário, irmão. Aprende isso. O pastor está ensinando você hoje. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde é um estado de espírito.
é um comportamento. Ser humilde é você saber que você é pó, que você veio do pó e que você vai para o pó. Ser humilde é saber que teu caixão não tem gaveta, que você não vai levar nada dessa terra. Ser humilde é entender que você não é melhor do que ninguém, irmão. E que hoje talvez você esteja numa posição privilegiada e talvez amanhã você não esteja. Talvez amanhã você não esteja. E aí você vai precisar de alguém, e daí como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Irmão. Eu dei risada hoje, o Branco veio conversar comigo, porque tem um moço que conserta as nossas máquinas, ele tem uma oficina grande ali. E ele conversou com o Branco e pediu para a gente emprestar o nosso caminhão, que a gente tem um caminhão que tem uma plataforma para levar o trator. E tem um cliente dele que tem um trator, mas é uma pessoa bem humilde, está numa situação bem difícil. E precisaria ir buscar o trator desse irmão lá no sítio onde o cara mora, trazer na oficina, e depois pegar da oficina e levar lá, mas ele não tem dinheiro para pagar, porque é um defeito que está no trator. Para pagar o frete, custa 3.000 o frete para ir e 3.000 para voltar. E ele ligou para o Branco e falou assim, será que se você conversar com o pastor não liberava para você ir lá levar, para não precisar pagar, né? Daí o Branco falou, não sei, vou conversar com o pastor. E hoje ele estava falando comigo. Eu falei, não, pode ir, fala para o cara pagar só o diesel, que gastar, e tá bom, pode ir por mim. O Clair vai, tudo certinho. Ele falou, o menino da oficina é gente boa, sempre ajuda a gente quando a gente precisa. Eu falei para ele, fala para ele que ele fica devendo uma pedra para nós, quando nós precisar, aí pedimos um favor, ele faz e tá tudo certo. Beleza? Beleza. Por que não, irmão? Por que as pessoas não abençoam os outros mais? Por que, irmão? Que todas as coisas que as pessoas veem, eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro. A gente precisa aprender, irmão, que um dia nós vamos precisar dos outros. E se a gente não semear, se a gente não plantar, irmão, dificilmente a gente vai colher. Então a gente precisa começar a plantar agora, para que quando chegar o tempo a gente tenha bastante coisa para colher. A gente tenha bastante coisa para fazer. Ontem, acho que foi quinta-feira, eu não lembro bem, eu fui para Joinville, com a Manuela e com a Shirley. A Shirley viajou, por isso ela não está aqui, ela foi para Campo Mourão, com a Neuci, para visitar o tio dela, que está bem idoso e está bem debilitadinho, então elas foram ver ele lá em Campo Mourão, volta amanhã já justificando, né, a ausência da pastora. E a gente passou ali em Piraberaba, num lugar onde vende muda de fruta, essas coisas, né? A Manuela queria comprar uma flor. E aí a gente passou e o cara tinha umas árvores de fruta bem grandona, tipo 3 metros, 2,80 metros, assim, bem grande, várias. E eu falei, nossa, que legal, já tem umas frutas bem grandonas já. E a gente se plantar agora, já na próxima primavera já vai dar fruta, já vai ter bastante fruta, bastante árvore. Acho que umas 80 eu comprei. Aí eu chorei, né? Fiz aquela velha briga. O cara queria 200 cada uma e eu fui brigando, foi baixando. Eu acabei comprando todas que eu queria, pagando o preço que eu queria, né? Porque eu faço um rio de lágrimas, né? Chorei. Eu sempre compro lá com eles. E o Eric já foi levar. E ontem de manhã, depois do almoço, o pessoal veio mais cedo, uns obreiros foram mais cedo e a gente plantou as árvores ontem. Plantamos todas elas ontem. E aí eu falei, puxa vida, agora só precisava chover, né? Eu falei, ô Jesus, bem que você podia mandar uma chuvinha, porque daí as plantas estão bem grandes, no vaso já nem tem terra mais, é só raiz, né? Então você planta, ela vai bem legal. A hora que a gente desceu do monte, que a gente estava descendo, começou a trovejar. Quando eu entrei para dentro de casa, começou a chover, choveu a noite inteira. Eu acordei, hoje era 7h30 da manhã, levantei 8h30, porque estava muito frio lá, muito frio. E eu fiquei embaixo das cobertas até sair o sol, parar de chover, daí parou de chover, saiu um sol, aí eu levantei. Já era 8h45, eu acho, quase 9 horas da manhã. Estava cheio de água assim, ó, tudo molhado. Eu falei, nossa, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque quando você fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Plante a árvore, irmão, Deus vai mandar chuva. Plante a árvore. Deus vai mandar chuva para você. Quando você for no sítio, na próxima primavera, você vai comer muita fruta.
Muita fruta, porque a gente plantou uns pés de laranja grandão assim, ó, de mimosa, de poncã, tudo grandão assim, ó. Tinha alguns que estavam até com fruta já. Na próxima temporada já vai ter um monte de fruta. E não é para mim, né? É para todo mundo. Hoje eu fui dar alimento para os peixes, que a gente jogou lá no tanque faz... Estava tudo assim, né? Hoje eles subiam na água, eles já estão assim, ó. Já está cheio já. Daqui uns dias vai ter que começar a pescar. E eu não vou, porque eu não gosto, mas quem gosta? É? Então, quando a gente faz as coisas com amor para Jesus, não pensando em nós mesmos, mas nos outros, no próximo, o Senhor é quem nos recompensa. O Senhor é quem nos recompensa, quando o nosso pensamento e o nosso coração está voltado para Deus. Não ande por aí achando que você é o melhor, que você é indispensável, que você é o the best of the king of the power. Né? Não. Nós somos escravos de Jesus Cristo e estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quando a gente estiver nesse pensamento e nesse padrão de comportamento, então o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Amém? Fique de pé para a gente orar. Vamos lá. Feche os seus olhinhos, por favor, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a Deus, toda a nossa igreja, todo o nosso povo, diante do Senhor em nome de Jesus. Eu te peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu te peço, Deus, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Que o Senhor possa manifestar, Senhor, a bênção nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar o caminho por onde nós devemos andar. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor, para que a gente possa de fato viver o Evangelho que o Senhor nos ensinou, o Evangelho que está escrito na Tua Palavra, que nós não sejamos crentes religiosos, não, Senhor, mas que nós sejamos crentes operantes, que a Tua fé, Senhor, esteja sobre cada um de nós. A Tua Palavra diz que a fé é um dom e ele é dado por ti. Meu Deus, a tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a tua palavra, o Senhor nos dá a fé. Então, Deus, eu te peço, dá para nós mais fé, para que a gente cresça, Senhor, tanto no conhecimento quanto na graça, para que a gente seja transformado de vitória em vitória, de glória em glória, para que nós, meu Deus, sejamos alcançados pelo poder da tua palavra e a nossa casa seja transformada. Meu Deus, abençoa as famílias da nossa igreja, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus o espírito do divórcio, eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo o espírito do adultério. Meu Deus, que esses demônios não tenham poder no meio das famílias da nossa congregação, mas que o Senhor, papai, em nome de Jesus, esteja nos fortalecendo na graça, no conhecimento, para que nós andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, que a tua bênção esteja e permaneça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas aí para Jesus, por favor. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, sente-se aí, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram aí, os seus dízimos, se você trouxe, né? Levante a sua mão aí, dê um sinalzinho por obséquio. Lembrando vocês que amanhã a gente tem oração, tá? Às 20 horas a gente tem oração na igreja para todos que quiserem vir orar, tá? Amanhã, segunda-feira. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Aleluia. Lembrando que sábado a gente vai estar em Caxias do Sul, as inscrições para o batismo. Atenção a galera que está na internet. As inscrições para o batismo em Caxias do Sul ainda estão abertas, tá? Vão permanecer essa semana. Se você ainda não se inscreveu para o batismo, se inscreva, tá bom? Estou vendo os comentários de vocês aqui, ó. Se você não se inscreveu aí para o batismo ainda, se inscreva, tá? Ainda dá tempo.
Teremos também um culto abençoado lá em Caxias do Sul, vai ser uma benção. A gente já sabe que vai estar frio, né? Mas tá bom também. Vamos comer churrasco no PP, quem quiser vai também, cada um paga o seu. Vai ser benção. Deixa eu orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe os ofertantes, que o Senhor abençoe os dizimistas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, e trazer aqui na frente, por favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque-se em pé, vamos orar. Para fazer uma oração especial hoje por Israel. Se você quiser, você pode orar comigo. A Bíblia diz, e o Senhor nos exorta a estarmos orando por Israel, sempre. Isso é uma obrigação do crente, orar por Israel, orar pelo povo de Deus, sempre. E todo mundo que é crente, que conhece o Senhor Jesus, que ama Cristo, tem essa obrigação, orar por Israel. Eu queria que você fechasse os seus olhinhos, que a gente vai agora fazer uma oração. Você que está em casa também, feche seus olhos. Vamos juntos interceder pelo povo de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero hoje, Senhor, apresentar Israel, o Israel de Deus. Eu quero, Deus, pedir pelo teu povo, pedir pela tua nação, pela sua bandeira, que o Senhor possa abençoar, Senhor, Jerusalém, papai, em nome de Jesus, a tua cidade santa. Que o Senhor possa abençoar o Monte Sião, o teu monte, Senhor. Meu Deus, que a tua mão esteja sobre Israel para proteger, para guardar e para livrar de todo mal. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar o queixo dos inimigos do teu povo. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar por terra toda ameaça contra Israel. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar por terra todo levante, Senhor, contra Israel. Deus, eu peço que o Senhor abençoe o exército de Israel. Que o Senhor abençoe os seus soldados, os seus guerreiros. Que o Senhor adestre as suas mãos para a guerra, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua mão, Deus, esteja sobre o teu povo. Acampa, Senhor, os seus anjos naquela terra, Senhor. Não permita, Deus, que as suas defesas sejam minadas ou quebradas, em nome de Jesus. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame da tua misericórdia, do teu amor sobre o povo de Israel, para que eles tenham tempo de te conhecer, Senhor Jesus. Para que eles tenham
tempo, Senhor, de te reconhecer como Senhor e Salvador. Alcança, meu Deus, o teu povo. Alcança, Senhor, a cidade santa, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir também, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa terra, que o Senhor abençoe o povo brasileiro, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o sistema judiciário. Meu Deus, que o Senhor abençoe os parlamentos, que o Senhor abençoe o Congresso, que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, papai, todos os funcionários públicos. Abençoa, meu Deus, o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, os nossos policiais militares, os nossos bombeiros, policiais civis, policiais federais. Meu Deus, todas as autoridades estejam debaixo da tua mão poderosa. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor abençoe a nossa bandeira, o nosso hino nacional. Meu Deus, abençoa os nossos agricultores, Senhor, as nossas lavouras, o nosso gado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa terra. Não permita, meu Deus, que Satanás se levante contra essa nação, mas que ele venha cair por terra. Meu Deus, nos ajude para que a tua justiça prevaleça. Nos ajude, meu Deus, para que a verdade prevaleça e tudo aquilo que está escondido venha ser trazido à tona em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que a tua mão esteja sobre a sua vida. É assim, Deus, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe o nosso povo. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada família que está agora na live e que vão assistir depois. Senhor, são milhares de milhares que estão conosco agora e outros milhares que virão depois. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa alcançar cada um deles, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada um deles em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, abençoa, Senhor, os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Meu Deus, amanhã é segunda-feira e todos precisamos ir trabalhar. Eu peço que o Senhor nos abençoe, dê para nós saúde, força, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoar nas nossas finanças. Abençoa, meu Deus, a nossa empresa, o nosso comércio, os consultórios, as oficinas e tudo aquilo que os teus filhos fazem para sobreviver. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada um de nós e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós.